Graças à generosa colaboração de Zanaide Gomes Januzzi, da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, conseguimos evangelizar. Ela nos enviou uma foto com a sua família. Faça igual a dona Zenaide, seja um sócio evangelizador. Como eu prometi, estou aqui com o Padre Zezinho para falarmos sobre o Sagrado Coração de Jesus. Padre Zezinho, tudo bem? Graças a Deus. O senhor está mesmo muito bem. Tranquilo, graças a Deus, muito feliz. As pessoas perguntam muito do senhor. E o que você responde? Que o senhor está bem. É a verdade. E sempre a gente fala, vamos rezar por ele. Graças a Deus, a oração funcionou e o tratamento deu certo. O câncer está controlado, a diabetes está controlada e também o AVC não deu mais sinal. Quer dizer que agora eu posso escrever, trabalhar sempre com cuidado, sob orientação médica, não posso trabalhar duro como antigamente. Agora eu pesquiso, escrevo e dou aulas, mas poucas, e eu estou conseguindo fazer meu trabalho sem cansaço muito grande, porque o que me levou a esse cansaço foi o excesso de trabalho, né? Então agora eu estou sendo controlado pelos médicos, amigos, e também pelos próprios colegas da congregação, que dizem, não queremos que você se canse demais. E tem dado certo. Que bom, Padre. Amém. E é uma alegria imensa para mim e para todos os nossos queridos que estão sintonizando a Rede Século XXI, nesse programa especial, Brasil Cristão Especial hoje, que nós vamos falar de um assunto mais do que especial da nossa vida. Queremos ouvir, Padre Zezinho, o senhor falando para nós sobre aquele que o senhor ama tão fortemente e que nós também amamos, o Sagrado Coração de Jesus. Pois é, trata-se de espiritualidade, né? Assim como vocês da Renovação Carismática acentuam muito a espiritualidade de Pentecostes e, portanto, através da RCC, vocês vivem esse dom de viver e buscar o Espírito Santo nas pessoas. Eu fui formado na espiritualidade do coração de Jesus. Trata-se do mesmo Deus, trata-se do único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então existem aqueles que acentuam o Espírito Santo, é o direito que eles têm. E há os que acentuam o coração humano e divino do Filho, que é o meu caso. E com isso vem a espiritualidade do abandono, da compaixão, da misericórdia, que são características do coração de Jesus. O que significa que também o Espírito Santo não vai negar isso também. E depois, há alguns que acentuam a misericórdia do Pai. Então, são adoradores que acentuam o Pai. E aí é católico que vai para um lugar acentuar o Pai, né? Lá em Goiás, por exemplo. Depois outro que vai acentuar o Espírito Santo, digamos, em vários lugares, também no Brasil e lá fora. E há os que acentuam o coração de Jesus e também vão para outros lugares. É o mesmo Deus. Só como nós não somos capazes de entender o Deus uno e trino, nós valorizamos um aspecto e cremos nesse dogma de que Deus é um só, mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. No meu caso, a minha formação me levou a acentuar muito o Filho na sua misericórdia, por isso coração de Jesus. A sua
compaixão, por isso o coração de Jesus. E o coração solidário, de novo o coração de Jesus, que foi procurar os pobres, dedicou-se aos que mais precisavam e mostrou a misericórdia dele para com as pessoas que tinham perdido a esperança e o coração. Se em outras épocas a igreja e outras místicas acentuaram o Espírito Santo, é porque a igreja precisava naquela época. Se depois veio alguém que está acentuando o Pai, é porque a igreja está precisando naquela época ou naquela região. Mas todos nós precisamos lembrar que estamos falando de um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu consegui com o tempo aprender um pouco mais, através de leituras, este conceito da Trindade. Então, por exemplo, livros como esses aqui, que depois você vai mostrar, Karen Armstrong, 12 Passos para uma Vida de Compaixão, é um dos melhores livros que eu já vi nos últimos tempos. Até vou aconselhar vocês a mostrarem para que as pessoas escolham. E aqui, por exemplo, está acentuando as religiões, todas elas, que ensinam a misericórdia. Então, eu diria aqui, por exemplo, o que Karen Armstrong diz, nessa teologia deveria se buscar, para homens e mulheres, o seguinte: reconduzir a compaixão ao centro da moralidade da religião. A ideia da compaixão. Retomar o antigo princípio de que qualquer interpretação das Escrituras que gera violência, ódio ou desprezo é ilegítima. Garantir que os jovens recebam informações corretas e respeitosas sobre as outras tradições, religiões e culturas. Incentivar uma abordagem positiva da diversidade cultural e religiosa, porque tem coração ali, no budismo, no islamismo, entre os evangélicos, entre nós. Se tiver o coração, pode saber que o Espírito Santo, o Pai e o Filho estão lá. Depois, cultivar uma empatia com o sofrimento de todos os seres humanos, inclusive os que são tidos como inimigos. Quando ela escreveu esse livro, tentou levar em conta que todas as místicas devem conduzir ao carisma da solidariedade. E todos deveriam entender, em qualquer movimento que participam, que nós somos chamados a ser compassivos. E somos chamados também a viver de misericórdia. Se não me engano, foi o Papa João Paulo II que no Dives e Misericórdia falou dessa misericórdia da qual Deus é rico. E falava do Pai, mas falava do Filho também. E nós nunca entenderíamos a misericórdia se não tivesse acontecido o Filho. Porque Ele é que veio dizer: vocês têm que ter um coração igual ao meu. Aprendam do meu coração, que é manso e humilde. É por isso que a gente faz toda essa mística e leva todos a pensar que se você não for uma pessoa misericordiosa, se você não é compassiva, pode falar o que você quiser, mas não dá para acreditar em você. Não tem verdade, então? Não tem. Se eu não for compassivo com todas as pessoas, todas, até meu inimigo, se eu não for misericordioso até com meu inimigo, então não tem verdade no meu coração. Jesus deixou muito claro que discípulo dele não usa espada. Discípulo dele perdoa. Morre pelos outros, mas não mata. Discípulo dele faz das tripas coração, mas perdoa. É muito difícil, mas é o que Jesus pediu. Então, não importa a mística que você quer seguir. Vai ter que desembocar nesta: aprendei de mim,
que sou manso e humilde de coração. E daí vocês vão descobrir o repouso que estão buscando. Porque o repouso no Espírito não existe. Só existir se você aceitar o Cristo. Se você aceitar a misericórdia do Cristo, você vai descansar no Espírito e repousar quando você ficar tão cansado que você vai trabalhar pelos outros. Quando você encontrou o Espírito Santo e repousa, é por isso que você trabalha mais ainda. Aí você não descansa. Mas é do coração de Jesus que vem o Espírito, não é? Lógico, ele que envia o Espírito dele. Só que ele disse, o Espírito dele e do Pai. E, portanto, estamos recebendo a Trindade em cada momento. Não importa qual é a mística, é a Trindade. Esqueceu a Trindade, não tem nem Espírito Santo, e não tem Filho e nem Pai. Não tem. Ou você aceita a Trindade, creio na Santíssima Trindade, ou então você não é cristão, não é católico. E quando a gente aceita e acolhe essa Trindade, Padre Zezinho, a gente vai aprendendo dia a dia essa misericórdia do coração de Jesus. Ele vai nos conduzindo, não vai? Se nós tivermos aquela capacidade de aprender. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, e de maneira especial ainda aos Efésios, no capítulo 3, versos 18 em diante, Paulo diz que ele gostaria que os efésios crescessem em largura, comprimento, profundidade, né? E que eles tivessem todas as dimensões do Cristo e não só uma. Que fossem capazes de receber com a doutrina do Cristo a profundidade do Cristo, a largura do Cristo, o comprimento do Cristo e a altura do Cristo. Quer dizer, faça favor de abrir o coração e a cabeça, porque se vocês acreditarem só assim, vocês não são meus seguidores. Assim, né? Fechados. Só esse modo, só esse jeito, não aceito outro jeito. Então não é cristão. Paulo fala, olha para lá, olha para a direita, olha para baixo. Veja tudo ao redor. Abre. Quando você abrir o coração e o espírito, aí você vai entender Jesus Cristo. Porque a riqueza de Jesus está na abertura do coração, a abertura da mente. Se eu me fechar, eu só quero desse jeito, não vai receber nada. Porque você fechou-se a uma espiritualidade e não aceita aprender com a dos outros. Ora, Deus é rico em misericórdia. Ele dá espiritualidade à vontade para todas as igrejas, para a nossa. E não importa se você foi formado de uma visão hinduística ou cristã, o fato é que você aprendeu isso e se abriu para a misericórdia. Mas se não abrir para a compaixão, para a misericórdia, então você não pode falar em nome de Deus. E Karen Armstrong também, nesse livro muito bom, que eu recomendo a todo mundo, que fala sobre o fundamentalismo do judaísmo, do cristianismo, do islamismo. Então ele diz assim, em nome de Deus. Em nome de Deus, quanta bobagem foi feita. Porque as pessoas queriam que fosse um Jesus só do jeito dele. Só um Deus, um Alá, do jeito deles. Só um Jeová do seu jeito. Mas nunca foram capazes de ver as culturas, as descobertas de todos eles e aproximar-se. O que o Papa Francisco está fazendo é essa aproximação. Porque Jesus é aproximador e o Papa Francisco também é. E se nós não formos aproximadores, nós não somos nada. Fazedores da paz, não é? Isso aí, uma expressão que eu ouvi de alguém. Ouviu. E isso a gente aprende só do coração de Jesus. Sim, e eu digo também com o estudo, né? Porque eu acho que o Espírito Santo inspira o coração de Jesus
inspira e envia o seu Santo Espírito, mas você tem que fazer a sua parte, você tem que puxar para a sua mente. Se você aprende tanta coisa, lê tanta coisa, está na hora de aprender também com os outros. Porque tem muita gente que tem a graça de Deus e que foi dado para ele, não foi para mim. Mas se eu aprender com ele, é como uma vela, que a minha está meio apagadinha, mas ele tem uma tremenda luz. Eu vou lá e acendo a minha luz na dele. E eu ganhei luz que veio dele. Porque Deus deu a ele, não deu para mim. Ou deu para mim e não deu para o outro. Então, eu tenho que levar a minha luz. Então, por exemplo, livros como esse aqui, O Século do Espírito Santo, de Vincent, é muito bom, né? Muito bom. Vincent Sainan. Ensina, eu aconselhei em vários lugares onde eu vou. A mim o senhor aconselhou. Porque você começa a entender o que é mesmo a renovação carismática. Há muitas coisas lindas lá dentro e há muitos desvios em todos os lugares. Como em todos os movimentos. Tudo. E o cuidado, então, de você dizer, isso aqui é bom, isto foi erro. Não é tão bom. Não foi bom. Teologia da libertação. Isto é muito bom, isso não foi tão bom. Renovação carismática, isso foi bom, isso não é tão bom. E assim todos os movimentos e todos os grupos de igreja. Isso é bom. Ah, isso não é não. Por quê? Porque esqueceram a misericórdia. Esqueceram que Jesus veio para todos. Esqueceram o perdão. E Deus ensina tudo para todo mundo. Alguns pegam e outros não. Então, a misericórdia de Deus, que envia seu Espírito, vai para aquela mãe africana que nunca ouviu falar de Jesus. Mas é misericordiosa e cuida dos doentes e dos pobres lá na África. E vive o Evangelho. Lógico. E aí vai uma mãe chinesa, um pai chinês, olha ali, isso aí tem Cristo, sem saber. É isso mesmo. Não precisa dizer que eu creio em Cristo. Eu tenho que viver como Cristo. E se eu não conheço, mas eu vivo, eu sou melhor do que outro que sabe e não vive. Então, tudo isso é fundamental numa conversa que a gente tem que fazer sobre misericórdia. Se não tiver misericórdia e compaixão, não entendeu o Espírito Santo, não entendeu o coração de Jesus e não entendeu o Pai. Por quê? Você não fez esforço nenhum de ver valor no outro. Você achou que só você que recebeu a graça e o outro está cheio de graça e você não quis nada, porque não é do seu grupo. Não tem a graça de Deus porque não é do meu grupo. E quem diz que tem que ser do seu grupo para ser bom? Tem que ser carinhoso, misericordioso e dedicado aos outros. O resto, Deus vai indicando. Vai para lá, vai para lá. Você vive essa mística, você é aquela. É só assim. O coração de Jesus, Jesus misericordioso, olhou pessoas de todos os grupos, né? Mas lógico, nem poderia ser diferente, senão nem é Jesus. Ele não veio só para um grupinho, ele não veio só para os apóstolos, ele deixou claro que veio para todos. E depois de Jesus, os apóstolos aprenderam que vieram para todos. E com o tempo, veio sempre a heresia na igreja de dizer: o Espírito Santo só está conosco. Jesus só está conosco. Bom, já era o maior pecado. Começou o pecado ali. E se expandiu. Porque a grande misericórdia está assim: eu estou com Jesus e quero estar com Ele, por isso eu quero caminhar com os outros. Mas Ele não é dos nossos. Não faz mal, Jesus falou que tem outros rebanhas, ovelhas de outros lugares que Ele vai chamar. E já chamou. Então tem muita gente santa em outras religiões, há muita gente santa em outros movimentos, tem gente muito santa até em lugares em que você nunca podia imaginar. E há tanta gente pecadora, com muito pouca de espiritualidade,
falando bonito em nome de Jesus, mas não vive. Veja o dinheiro que ele tem no banco. Veja o que ele está fazendo com tanto dinheiro que ele está ganhando. Está dando para os pobres? Não. Então ele entendeu Jesus. Por que precisa ser tão rico assim? Em nome de Jesus, partilha, ajuda. Você não precisa de tanta coisa. Então, toda vez que eu me apego a bens, a fama, e luto, estou competindo para ser mais, aí eu vou ficando menos. Quem decide se eu sou mais é o povo. E quem decide se eu posso dar mais é o bom Deus. Quanto a mim, se eu posso, eu dou. Se eu não puder, tem outro que pode dar. Vai com ele. Ele tem mais do que eu para dar para você. Eu não sou a pessoa indicada para te dar isso que você está procurando, mas eu tenho um amigo que faz. Vai com ele. E você? Eu vou te ajudar do jeito que puder, mas tem gente melhor do que eu na igreja. Se não houver isso, então não é igreja. Porque Deus inspira alguns mais do que outros. E Deus, com isso, santifica também. Porque eu não sou tão inspirado como você sobre isso. Eu fui em outras coisas. Então, isso eu dou para você. Agora, o que eu não tenho para dar, há um padre que pode, tem uma irmã que dá, há um leigo que pode, há uma senhora que pode, e há outro grupo de jovens que pode. Deus deu para eles. E para você? Já me deu tanta coisa, eu nem dou conta de administrar o que eu já tenho. Essa capacidade de não competir. Para quê? Eu já tenho. Porque o coração de Jesus não quer competição. Nem pode. Se você fizer isso, não entendeu o coração de Jesus. Isto é fundamental. Todo mundo tem o que ensinar. Todo mundo tem o que aprender. E todo mundo tem que pedir perdão, mesmo quando acha que não errou. Mas se alguém ficou magoado, desculpa, eu não queria fazer isso. Me desculpa, perdão. Mas eu não errei. Peça do mesmo jeito. Porque a misericórdia de Deus nos ensina também essa humildade de dizer isso. Se errei, desculpa. Se não errei, desculpa do mesmo jeito. Por quê? Porque eu não acho que eu sou mais do que os outros. Amanhã eu vou errar, então já peço antes. Então essa capacidade de dizer assim, vou dizer o que eu penso, não vou esconder o que eu penso, mas se você tiver algo a me dizer que eu não entendi, eu quero ouvir você. Por quê? Pode ser que você tenha vivido uma coisa que eu não vivi. Pode falar. Então, qual é a profecia que Deus quer para cada um de nós? Eu sou profeta como qualquer outro. Em algumas coisas eu sou bom, em outras não sou. Nessa profecia eu não posso ajudar você. É a escola do coração de Jesus? É. Pergunte ao padre Joãozinho, é assim que ele pensa também. Pergunte a qualquer padre deoniano, é assim que nós pensamos. Dom Murilo? Não, sem dúvida, sem dúvida. Qualquer um. Se for deoniano, ele sabe que nós temos algumas coisas para oferecer e há outras que nós não sabemos, vamos aprender. Isso é fundamental. O Padre Dion queria isso. Padres cultos, capazes de fazer com o povo, caminhar com o povo, mas se errarem, mesmo quando não errarem, tem que pedir desculpa. Ele fez isso. Ele disse, fundei uma congregação muito imperfeita. Eu queria ter acertado melhor, mas o que eu aprendi foi isso. Então, tratem de aprender mais para passar adiante. No fundo, é isso que ele falou. Então, o conceito é, não somos o bom, ou bam. Não somos os melhores, mas queremos ser bons. Só isso. Melhores, não. Queremos ser bons. Aí o povo decide. Não, ele fala como quem conhece. Ele fala como quem crê no que fala. E quando ele não sabe, ele diz que não sabe. Acho que é por aí, não é? É. É por aí. Nós estamos aqui com o Padre Zezinho hoje
neste momento especial, falando do Sagrado Coração de Jesus, que nunca está sozinho, sempre com o Pai e o Espírito Santo. E nessa conversa vamos aprendendo cada momento mais. E você que está sintonizado hoje na Rede Século XXI, nesse especial programa Brasil Cristão, também pode, depois desse intervalo, continuar conosco nesta maravilhosa conversa. Amém. Até daqui a pouco. Padre Guido Motinelli escreve sobre Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que vem ao nosso encontro como mãe protetora, porque nos ama e nos aponta o menino Jesus como caminho. Não perca!